Deuteronômio 32:10 diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Verso 11: como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-las, levando-o sobre elas. O Senhor sozinho o levou, e nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Eu creio que mudar a mentalidade talvez seja o maior desafio que a gente tem. Pensar diferente. Porque a nossa mentalidade, ela vem de uma cultura. A palavra cultura deriva da agricultura. Cultura, agricultura. O que significa? Agricultura é o que se cultiva. A nossa forma de pensar, ela é diretamente ligada à nossa agricultura, à nossa cultura. O pai que tivemos, a mãe que tivemos, a escola que estudamos, aonde nascemos, o bairro que nascemos, uma série de lugares que nós fomos plantados, foram tecendo a forma como nós pensamos, agimos, reagimos, a forma que faz você ser forte naquilo que o teu amigo é fraco, e aquilo que faz você ser fraco naquilo que o teu amigo é forte. Todos nós temos uma cultura. A cultura é feita por vários fatores, como eu disse. A nossa vida, ela é afetada pelo lugar que a gente foi plantado, pelas pessoas que conviveram com a gente. E o texto que eu li para vocês, em Deuteronômio, diz que assim como uma águia desperta a sua ninhada, em algumas versões diz, assim como uma águia agita o ninho de seus filhotes, assim o Senhor trata o seu povo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, o meu coração ficou muito curioso em entender por que Deus usa a águia como metáfora para dizer que ele age exatamente como a águia age. E aí eu fui tentar estudar para saber o que a águia faz. Você sabe que a águia é um animal poderoso. A águia tem uma envergadura de uma ponta de asa a outra de absolutamente 3 metros de distância. A águia não tem um predador natural. Não há nenhum animal que casse uma águia. A águia não tem predador natural. A águia está no topo da cadeia alimentar, dentro do seu ecossistema. A águia é um animal feito para as alturas. Ela nasce nas alturas, ela reproduz nas alturas, ela acasala nas alturas. Ela sobe a quilômetros de altura, se enlaça com a sua parceira e nesse aspiral ela acasala. A águia vive nas alturas, ela só desce para caçar. Ela morre nas alturas. A águia é um animal majestoso. Deus planejou a águia para estar lá em cima, não para estar embaixo. A águia é um animal singular. Seus ninhos são colocados em lugares específicos, rochas, penhascos, lugares que ninguém, em tese, teria muito acesso. E é interessante que quando a mamãe águia, ela planeja ter filhotes, quando ela deseja criar uma ninhada, ela passa meses e meses pegando gravetos, galhos e construindo um ninho. O que é importante entender é que o ninho é feito, claro, antes de começar a chocar os ovos. E o ninho, ele é uma coleção de galhos por onde a mamãe águia passa. O ninho é uma coleção de galhos por onde a mamãe águia viaja. Assim como uma águia filhote é colocada num ninho, e esse ninho é o conjunto de condições de onde a mãe águia passou, você também foi colocado num ninho. Você não pediu para ter a mãe que tem. Você não pediu para ter o pai que tem. Você não escolheu a casa que iria morar. Você não escolheu o tamanho da casa. Você não escolheu se teria irmão, se seria filho único. Você não escolheu nem seu nome. Assim como uma águia constrói e constitui um ninho de acordo com as histórias dos lugares que ela vai, e ela conecta esses galhos, que cada um deles vem de uma árvore, cada um deles vem de um lugar, cada um foi colhido num clima, numa estação, num período. Assim também nós temos, quando nascemos, fomos colocados num ninho tecido por histórias de pessoas que quando nós nascemos já estavam lá. Meu pai já estava lá, minha mãe já estava lá, a casa já estava lá, tudo já estava lá. A águia filhote, ela não escolhe o seu ninho, assim como você não escolheu a casa que estava. Assim como você não escolheu. E é interessante perceber
que todas as experiências que a gente tem vêm do ninho. Os amigos que a gente tem, a maioria deles são conectados próximo à nossa casa, nos lugares que estudamos. O ninho vai nos dando amigos, o ninho vai nos conectando a pessoas. O ninho, os lugares que a gente trabalha vão tecendo coisas. E o que é importante perceber é que esse ninho, ele vai dizendo para mim a forma como eu penso. Esse ninho vai dizendo para mim a forma como eu me porto, a forma como eu reajo. E esse ninho, ele vai trazendo a minha realidade. Nunca se case com alguém sem antes verificar o ninho da pessoa. Você quer saber algo sobre alguém? Olha para o seu ninho. O ninho determina quando você fala eu te amo eufórico, ou quando simplesmente você fala eu te amo por falar, protocolar. Mas eu não quero demonizar o ninho. Eu não estou querendo dizer que o ninho é ruim. Você sabe que quando a mãe águia ela constitui o ninho, ela aponta os galhos para fora, para que nenhum predador se aproxime. O ninho não é demoníaco. O ninho é uma bênção. Porque o ninho ele foi desenhado para proteger a águia pequena. O ninho ele foi projetado com pontas irregulares, trançando galhos a galhos. Ele foi projetado para que os predadores não se aproximassem dos ovos. O ninho é uma bênção. Glória a Deus pelo ninho. Glória a Deus pelos amigos que eu tive. Glória a Deus pelo meu pai. Glória a Deus pela minha mãe. Glória a Deus pela casa que eu nasci. Glória a Deus, talvez sua casa não foi a melhor casa do mundo, mas glória a Deus pela casa que você teve. Glória a Deus pelo ninho que você teve. Talvez seu pai bebia, talvez sua mãe não te dava muito atenção, mas de alguma forma que você talvez nem entenda, esse ninho em algum momento da sua vida ele te protegeu. Em algum momento da sua vida ele foi uma bênção para você. Talvez você não teve tudo que as pessoas tiveram, mas glória a Deus pelos nossos ninhos. Porque de alguma forma o lugar que Deus nos plantou, talvez você não entenda, mas de alguma forma esse lugar cooperou para você chegar até aqui hoje. De alguma forma as pessoas que Deus colocou para conviverem com você, para estarem ao seu lado, de alguma forma essas pessoas contribuíram para você estar aqui. O ninho é o mundo, o ninho é a combinação de coisas. Seus pais, sua mãe, seus amigos, seus tios, seu trabalho, sua igreja. O ninho é o lugar que se apareceu, estava lá e foi trançando em histórias que estavam lá. O ninho é a percepção do mundo exterior. Uma águia filhote, toda a percepção de mundo que ela tem é olhando entre os galhos que a mãe trançou. Toda a percepção de mundo que ela tem, ela vê entre os galhos, ela está dentro do ninho e ela consegue ver. Cada um dos galhos representa um dos lugares que a mãe águia foi, um dos lugares que a mãe foi. Eu não estou aqui avaliando que o ninho é uma bênção, uma maldição. Eu estou dizendo que dentro do ninho nós temos uma visão do mundo exterior do que os galhos nos dizem. Muito do que você pensa são os valores que o teu pai te deu. Muito do que você reage são os valores que a tua mãe te deu. Muito das coisas que você dá muita importância é a tua história de vida. O ninho, o lugar que você nasceu, ele simplesmente diz muito sobre quem você é hoje. Todos nós estamos sentados aqui hoje, tendo visões diferentes, porque tivemos ninhos diferentes. Todos nós aqui hoje temos prioridades diferentes, porque tivemos ninhos diferentes. Começamos de formas diferentes e somos diferentes. Somos diferentes. No ninho, a mãe sai, traz comida, coloca tudo na boca. A gente dorme no ninho, a gente come no ninho, a gente cresce no ninho e a gente desenvolve no ninho. Mas aquele ninho que inicialmente ele é uma bênção, aquele ninho que inicialmente é algo abençoador, porque ele me protege dos predadores, ele me dá alimentação, ele me dá comida, ele me dá sustento, eu descanso lá. Ao longo do tempo esse ninho vai se tornando uma maldição se eu ficar ali, porque eu começo a crescer. Algumas pessoas até arriscam sair do ninho por algum momento, às quintas-feiras e aos domingos, mas logo quando acaba o culto, logo volta para o ninho, porque o ninho é o lugar que me alimenta, o ninho é o lugar que me protege, o ninho é o lugar que me dá comida. Deuteronômio diz que ele vai agitar e tratar o seu povo como a mãe águia agita o ninho de seus filhotes. Olhe para mim um instante. A mãe constitui um lugar de proteção, mas chega no momento que a mãe tem que tomar uma decisão, porque os filhotes estão tão habituados a comer daquele jeito, a dormir ali, e a mãe tem que tomar uma decisão, e a decisão que a mãe tem é pegar seu bico, ir na ponta dos galhos voltados para fora, e ela entorta. Ela pega todas as pontas de galhos que estão trançados, apontados para fora, e ela inverte a ponta dos galhos, apontando para dentro do ninho. Todos os galhos pontiagudos que foram projetados para afastar os predadores, agora a mãe águia, ela inverte a ponta dos galhos e aponta para a sua cria, aponta para os seus filhotes. Ela aponta. Assim como a águia agita o seu ninho, assim
o Senhor trata o seu povo. Agitar o ninho é diferente da construção. As águias mães começam a inverter as pontas, porque simplesmente as águias estão grandes demais para morar num lugar tão pequeno. E a pergunta que eu faço a você: será que você não está grande demais para morar num lugar tão pequeno? Será que você não está grande demais para ter a vida que tem? Será que você não está se sujeitando a viver o que está, porque está acomodado a comer, a dormir e simplesmente não há nada? Será que você não está grande demais? E a mãe águia sabe que se ela não fizer isso, as águias não sairão de lá. E de repente a águia começa a inverter as pontas. E agora aquele ninho que era quente, gostoso de se estar, aquele ninho começa a ser sinônimo de desconforto, reclamação, estresse, incômodo. Afinal de contas, esse lugar é familiar. Afinal de contas, eu cresci aqui. Afinal de contas, eu comi aqui. Como é que pode esse lugar simplesmente agora ser um lugar que me incomoda? Eu não tenho mais posição para sentar. Eu não tenho mais posição para ficar. E a mãe, a cada dia que passa, ela vai apontando mais para dentro do ninho. É nesse momento que a mãe águia começa a trabalhar para gerar movimento. Porque dentro do ninho eu não vou conseguir avançar. Porque lá dentro ela traz a comida, lá dentro ela cuida de mim, lá dentro o ambiente está projetado para eu ficar. E agora a mãe começa a deixar o ambiente desconfortável. Quer falar sobre agitação? É quando simplesmente áreas da sua vida que você nunca teve problemas. No teu ministério, na tua família, no teu trabalho, áreas que você nunca teve problemas e de repente, aquilo que sempre foi calmo começa a se tornar extremamente estressante. Aquilo que sempre foi tranquilo começa a se tornar desconfortável, um incômodo, doído, machucando, porque agora os galhos estão apontados para dentro. É difícil lidar com isso, porque aquilo que era para estar apontado para os predadores, agora a mãe aponta para mim. É difícil agora sentar, dormir, é difícil vir para a igreja, é difícil estar naquele trabalho. Eu sempre me dei bem no trabalho, agora de uma hora para outra as pessoas me perseguem, falam mal de mim. É difícil. Deus começa a mexer na cultura, porque o ninho, ele começa a dizer quem eu sou. O ninho começa a dizer quem eu sou, porque eu vejo entre os galhos do ninho. Você chega à igreja vendo a vida daquilo que teu pai te ensinou. Você chega na igreja tentando ter uma percepção de mundo de acordo com os professores que você teve, e esse lugar foi uma bênção. Teus pais foram uma bênção, teus professores foram uma bênção, as escolas que você estudou foram uma bênção, mas você não foi feito para ver a vida de acordo com as coisas naturais. Você não foi feito para estar onde todo mundo está. Então Deus tem que chacoalhar esse ninho para que você entenda que a tua visão de mundo não é entre os galhos que te protegeram até hoje. A tua visão de mundo é aquilo que Ele tem para você, e é por isso que Ele sacode o ninho. Porque eu não seria um reflexo do meu pai, da minha mãe. Eu não seria um reflexo. Alguns vêm para a igreja tendo um passado terrível, foram abusados sexualmente, outros tiveram depressão, outros viveram em orfanatos. Então você chega aqui num culto como esse, com uma águia filhote dentro de um ninho, onde muitas coisas estão traçadas, e você vê a vida entre os galhos. Mas Deus está dizendo: esse lugar foi uma bênção, não é uma maldição não. O teu pai foi uma bênção, tua mãe foi uma bênção, o orfanato foi uma bênção, tudo foi uma bênção. Mas agora, o que eu tenho para você, dentro desse lugar, a tua envergadura nunca vai ser medida e testada. Então eu preciso, não é macumba, não é diabo, não é Satanás, não é demônio, eu preciso inverter as pontas dos galhos, para que você entenda que a tua visão de mundo não será entre aquilo que você foi concebido, entre os galhos da tua história. A tua visão de mundo está estabelecida num plano muito superior. A tua visão de mundo estabelecida na cruz do Calvário. É tempo de sairmos do ninho para viver aquilo que Ele tem para mim e para você. É tempo. Deus quer mexer com a nossa cultura, com a nossa agricultura. Chega um tempo na sua vida que o mesmo Deus que constrói o ninho, o mesmo Deus que te chocou, te alimentou, é o mesmo Deus que vai apontar os galhos contra você, para que você mude. É hora de enfrentar o despejo. Ei, águiazinha, é hora de voar. É hora, Deus vai despejar você. Deus vai despejar você das suas desculpas. Deus vai despejar você da tua história tão sofrida que te tornou uma vítima. Deus vai inverter os galhos para dizer para você que Ele não te fez para estar comendo do bico de uma outra pessoa. Não foi para isso que Ele te deu uma envergadura de 3 metros de altura, 3 metros de comprimento. Não foi para isso que Ele te deu garras e um bico tão potente. Deus está invertendo os galhos para que você se machuque mesmo, para que você abandone esse lugar medíocre que você está, essa posição medíocre que você está, porque até ontem um ninho foi uma bênção, até ontem tudo isso te protegeu.
mas a partir de agora, insistir em continuar do jeito que você está, é inibir e negar o grande plano redentor que Ele tem para você. Você tem que se mudar. Deus manda dizer, você tem que se mudar. Se você é uma águia e você tem que sair desse ninho, Deus vai agitar, porque tem muita águia teimosa, tem muita águia que sai do ninho e volta para o ninho, tem muita águia teimosa, acostumada com as mesmas coisas, e Deus só agita ninho de águias teimosas. A sua visão de dinheiro é muito estabelecida da forma como o teu pai lidava com o dinheiro, porque você sempre viu o dinheiro entre os galhos que os teus pais colocaram no ninho. Lembre que cada um dos galhos do ninho são lugares que a mãe águia esteve, não é isso? Cada um tem uma história. Então tua percepção financeira até ontem era de acordo com o que você recebeu da tua família, porque você via a vida financeira entre os galhos do ninho. A tua relação, quando você pensa em casamento, você logo pensa nos galhos de casamento que tem no seu ninho. Então quando você pensa em namorar, casar, muito da tua visão sobre casamento vem de como o ninho foi traçado, ou trançado. E aí você começa a dizer e rotular a tua experiência de casamento baseado no que o ninho diz para você. Quando você vai criar seus filhos, logo você começa a olhar para a criação dos filhos entre os galhos. E logo você começa a ter opiniões. E Deus está dizendo, eu não quero que você trate o dinheiro olhando entre os galhos do ninho. Eu não quero que você crie teu filho olhando pelos galhos do ninho. Porque o que normalmente cuida de pessoas naturais não vai cuidar mais de você. O que normalmente sustenta pessoas naturais não vai sustentar você. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te ferindo para você começar a olhar para a vida de um novo ângulo. Para você entender que não são mais uma visão entre galhos, mas que você pode estar nas alturas. Você pode estar nas alturas. Há um texto que eu amo. Jesus diz em Mateus 8:20. Quem está comigo aí? Olha esse texto, gente. Presta atenção. Jesus respondeu: as águias têm suas tocas. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem, ele não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo, eu não tenho ninho. Porque eu não descanso onde os naturais descansam. Eu não me alimento onde os naturais se alimentam. Eu não cresço onde os naturais crescem. Eu não tenho descanso. Eu não tenho lugar. Jesus está dizendo, eu não preciso de um ninho. As aves precisam de um ninho. As raposas precisam de uma toca. Eu não preciso. Porque o que me alimenta não é tecido por um lugar. Seguir a Jesus significa que você teve um ninho até hoje que te protegeu, mas você não precisa mais dele. Você precisa confiar que Ele vai cuidar de você. Ele está dizendo, eu não tenho ninho. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, e está tudo bem, porque não é um natural que me sustenta. Uma ave precisa de um ninho para dormir, para comer. Uma raposa precisa de uma toca, mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho sequer um travesseiro, e eu não preciso disso, porque onde os naturais descansam, eu não descanso. Onde os naturais comem, eu não como, porque eu sou sobrenatural. Eu não sei se você está entendendo, mas a forma de você lidar com o seu dinheiro não vai ser como todo mundo lida. A forma de você criar seus filhos não vai ser como todo mundo cria. A forma de você casar não vai ser como todo mundo casa. A forma de você adorar a Deus não vai ser porque todo mundo está olhando através do ninho. É por isso que alguns dizem, eu sou o que sou por causa da minha família. E aí quando você lê a Bíblia diz que Ele pega o nosso passado, joga no mar do esquecimento, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Por quê? Porque eu chego com o meu ninho, eu chego com a história, eu chego com os galhos traçados, eu chego com a minha percepção de mundo pelos galhos. E Ele diz, que bom que esse ninho te protegeu até hoje, mas a partir de agora, quem precisa de ninho é natural. A partir de agora, você é como eu, você não vai ter nem onde reclinar a cabeça, porque é de dentro para fora. Você não precisa de um lugar, você não precisa de um espaço, você não precisa de uma pessoa. Você só precisa entender que eu tenho um chamado tão poderoso para a sua vida, que mesmo quando tudo falhar, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Quando o teu casamento falhar, você não vai olhar mais pelas experiências do teu pai, da tua mãe, para saber o que eles fizeram. Você vai dobrar o joelho e eu falarei contigo. Quando você tiver crises financeiras, você não vai ficar olhando na internet, no Google, para saber o que fazer. Quando você estiver em crises financeiras, você não vai procurar nos galhos,
sonhos, a resposta, as experiências do passado. Você vai dobrar o joelho, abrir os ouvidos, e eu falarei contigo, e te darei resposta, e te darei sustento. Quando bater a depressão, quando bater a insônia, quando bater crises emocionais, você simplesmente não vai olhar os gravetos onde todo mundo vai tomar remédio, psicólogo, psiquiatra pode até ir, mas eu vou dizer a você, não haverá ninho que te caiba, não haverá toca que te caiba, porque eu serei o teu sustento. Deixa o ninho de lado e abra-se para o novo. Deus vai inverter os galhos. Sai desse ninho, para de andar com gente que não permite o ninho ser agitado. Veja se seus amigos são pessoas que acomodaram-se no ninho, que preferem as feridas do ninho do que sair de lá. Não fique em ambientes que Deus não agita. Você pode dizer obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado família, obrigado empresa, obrigado igreja, obrigado história, mas eu não quero mais que vocês construam algo em mim, porque agora eu vou voar, agora eu vou viver, eu não vou mais olhar por trás dos galhos, eu vou estar nas alturas. Obrigado tia, obrigado tio, obrigado professores, obrigado amigos, obrigado toda a sociedade que contribuiu para chegar até aqui agora, mas Deus está me ferindo, porque eu não vou olhar mais a vida pela percepção de ninguém, porque os caminhos dele são mais altos do que os meus, os pensamentos dele são mais altos do que os meus, e é ele que tem as palavras de vida eterna, e é ele que tem os pensamentos a meu respeito. Eu não preciso mais do ninho.